Olá, Porto Velho, querida e amada capital, simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Você que, nos mais variados lugares, né, do Brasil, que me assiste, porque pela parabólica pega em toda a América Latina, né? Eu só não sei a banda para passar aqui, mas tem gente que nos assiste no Rio Grande do Sul, assiste no Amazonas, lá aqui no Baixo Madeira. E pelo YouTube, quando o programa está disponibilizado no nosso canal do YouTube, né, que é Conteúdo Amazônia, está aí o nosso YouTube lá, Conteúdo Amazônia, você nos assiste em qualquer lugar do planeta, né? Não é em tempo real, mas é em tempo ideal. Então pode acreditar que isso aí faz a diferença. Então, para todos vocês, muito obrigado por me receber na sua casa. Mas primeiramente vamos evocar, né, aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem mais delongas, hoje está aqui do meu lado o Daniel, ele é um especialista na área de mercado financeiro. Tudo bem, Daniel? Bem. Muito prazer oficialmente em te conhecer. Tá? Prazer é meu. Hoje ainda você, pela Thaís, que está aqui do meu lado, e pelo Flávio Araújo, a figura especial, que também conhece um pouco de mercado, de capitais, né? E aí hoje ele vai ajudar a intermediar a nossa conversa, que vamos falar sobre investimentos. O que é, qual é o melhor da vez. Tá. Seja bem-vindo, tá bom, meu querido? Obrigado, obrigado. Thaís? Flávio, um prazer tê-lo aqui no nosso... Flávio. Flávio da esquerda. A pessoa está com sono, gente. Ontem tive uma carga pesada de trabalho. Mas agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Falar sobre investimento nessa atual conjuntura, eu acho que é importante, né? Fazer onde investir, como investir, de uma forma inteligente e que traga o retorno esperado. Né? Então, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. A vocês de casa, agradeço a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos. Não esqueçam de curtir e compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram e também se inscrevam no nosso canal do YouTube. Flávio, se apresente para a população e a sua missão aqui hoje. Boa tarde a todos, ou bom dia noite. ou boa noite, conforme o horário que cada um esteja pior assistindo. Que é, porque o programa, né, pode assistir pelo YouTube, pode assistir a qualquer horário, né, Benito? Eu geralmente assisto ali por volta de 11 horas, meia-noite, quando passa na TV. Eu geralmente estou assistindo. Agradecer ao Benito e à Thaís por nos receberem aqui hoje. Eu vim aqui hoje para aproveitar essa grande oportunidade que é ter o Daniel, vamos dizer, filho de Porto Velho, criado aqui em Porto Velho, mas que hoje está em São Paulo como assessor de investimentos. E a gente tem passado por um momento turbulento do mercado financeiro, a gente tem visto a taxa de juros cair, que é uma coisa boa para o país, para investimentos, mas também muda toda a relação que nós brasileiros estamos acostumados. Nós crescemos ouvindo nossos pais dizendo que era para botar o dinheiro na poupança. E quando a gente encontra o Daniel e tem a oportunidade de conversar com ele, ele nos dá orientações melhores, por isso que eu fiz questão de estar aqui hoje junto com vocês, para a gente ouvir mais um pouco do que ele pode nos falar. Perfeito. Bom, já viu que a sua responsabilidade aqui não é pequena. Vou chamar a vinheta e vamos conversar, tá bom? Por favor, Eudes, nossa vinheta. Daniel, vamos falar um pouco da sua trajetória. Como é que você entrou no mercado financeiro, sua origem? Você é daqui também de Rondônia, né? Eu sou crescido aqui em Rondônia. Eu nasci em São Paulo, mas vim criança para cá com meus pais. E já adulto, com 26 anos, acabei voltando para São Paulo por uma oportunidade de trabalho que surgiu para minha esposa, que ela é médica, formada aqui também. Hoje eu moro em São Paulo. E minha trajetória para o mundo dos investimentos foi por gosto, né? A minha formação é na área de tecnologia,
mas sempre tive um gosto muito grande por números e por economia e como as coisas se interligam, se comunicam. Aconteceu de esse gosto ir evoluindo para pessoas próximas, amigos, famílias virem perguntar sobre investimentos, e aí eu dava uma orientação, falava como abrir uma conta em corretora, em que tipo de investimento era melhor para o momento da pessoa. No início do ano passado, em 2019, eu descobri que isso era uma profissão. Então, assim, o que eu já fazia por hobby, existia uma profissão nessa área. Fiz uma prova de certificação que é parecida com uma prova da OAB, só que é a prova da Ancor, que é uma certificação necessária para atuar nessa área de assessoria de investimentos. E comecei a trabalhar num escritório em São Paulo, que é a MN, vinculada à corretora XP. Então, desde então, eu trabalho profissionalmente com assessoria de investimentos, justamente auxiliando pessoas a caminhar pelo mercado financeiro e com investimentos de qualidade para o momento e o perfil da pessoa. Tá bom. Vou começar a soltar então as perguntas. Você gostaria, vou começar pelo Flávio Araújo. Ok. Como eu já conheci um pouquinho do que o Daniel tem a nos mostrar, eu vou pedir para ele para nos falar hoje, a pergunta que você fez, qual é o melhor investimento? Qual é o melhor investimento? Como é que se define melhor investimento também, né? A médio, curto, médio e longo prazo? Não, qual é o melhor investimento? Acho que ele começa falando bem sobre isso. O melhor investimento é aquele que é o melhor para você e para o seu perfil ou para o seu momento, né? É diferente uma pessoa que suporta muito a oscilação do mercado e uma pessoa que não suporta essa oscilação, que ela não aguentaria ver uma oscilação de mercado. O que acontece hoje é que os investimentos que eram considerados seguros e bons no passado já não são nem tão seguros, né? Que dirá bons, né? Que dirá bons. Eu tenho um colega do escritório, que a frase é dele, não é minha, de que hoje ser muito conservador é até arriscado. Porque você ser muito conservador, você está... Num extremo do conservadorismo, você vai estar na poupança. A poupança no passado, ela rendeu 3,8%. Ao ano? No ano, e a inflação foi 4,3%. Então, um dinheiro na poupança, ele perdeu o valor, ele não ganhou o valor. Não então, vale a pena mais. O que hoje é o melhor investimento seria abrir conta em uma corretora de investimentos ou fazer investimentos por instituições especialistas nisso e ou buscar conhecimento sobre o assunto. Acho que esse seria o melhor investimento na área. A minha provocação ao Daniel é por uma frase que ele me disse e já vi ele repetindo a algumas pessoas, que o melhor investimento é você não perder o que você já tem. Então é isso que ele está falando, então escolher onde o seu dinheiro não vai perder, não é isso? Então não deixar na poupança que hoje está perdendo para a inflação. E esses investimentos, pelo que eu já ouvi também, acompanhando o Daniel falando, não são eles que vão deixar a pessoa rica. Quem vai te deixar rica é a tua capacidade de trabalho, quanto que você consegue produzir, quanto que você consegue amealhar durante o seu tempo de vida útil. Mas, onde é que você vai botar esse dinheiro que você recebe do seu salário, ou aquele boi que você vendeu, onde é que você vai colocar isso para que isso não vire pó? Sim. A ideia é que seja um investimento diversificado, principalmente. Né? Um investimento em que... investimentos financeiros, eles não são só aqueles de risco. Não é só bolsa de valores. Né? Existe uma gama que vai desde a renda fixa, uma renda fixa de qualidade, que tem uma rentabilidade um pouco superior a que os bancos grandes acabam oferecendo para os seus clientes, até fundos multimercado, operações mais complexas, renda variável, que aí sim a gente vai mexer com ações. E tudo isso são como se fossem cestas. Né? Um investimento bem feito, ele seria você colocar ovos em cestas diferentes, justamente para evitar que no momento ruim você perca todos os ovos, né? Ou como o Flávio bem disse, que você perca aquilo que você já tem. O que você vai conquistando ao longo do tempo com o seu trabalho, é isso que faz acumular o capital. Né? Eu até brinco, eu já comentei isso com algumas pessoas, que é como se o seu trabalho você está subindo os degraus da escada, e o investimento ele faz só essa escada ficar um pouco rolante, né? Ela acelera um pouco a subida.
Ele ajuda o seu capital a render e até chegar num futuro, quem sabe, de uma independência financeira ou até auxiliar na aposentadoria. Thaís. Eu gosto desse assunto e eu vejo que hoje um grupo de jovens, né, já se dedicam em estudar e procurar ajuda de especialistas financeiros para fazer a sua carreira financeira, vamos dizer assim. E eu acho que você pontua muito bem quando você fala de fazer, não colocar os ovos todos numa única cesta, diversificar essa cesta. Quando você fala em diversificar, o que a gente poderia falar para as pessoas que estão nos assistindo, o que é essa diversificação, né? Você citou ações, você citou alguns papers de renda fixa, enfim. O que seria para um começo, para quem não tem essa experiência, essa vivência, por onde começar? E incentivar que mais pessoas, mais jovens, comecem a ter essa independência financeira. Bom, eu acho que o melhor caminho é começar sem pressa. A maioria das pessoas que entram em investimentos, quando eles entram pela coisa das ações, da renda variável, entram com muita pressa de ganhar dinheiro muito rápido. E vários estudos e vários casos práticos comprovam que o que faz o dinheiro crescer é o tempo, mais do que a pressa. Você pode, uma vez ou outra, acertar um bom investimento, ter uma ótima rentabilidade, mas o ideal é que você vá sem pressa. E a diversificação é justamente para que você não coloque tudo a perder. Né? Existe um conceito do filósofo Nassim Taleb que ele chama de antifragilidade, que é justamente você não correr o risco de algo que te tire do jogo, que te tire tudo. Então, por exemplo, um investidor, na hora de diversificar, o ideal seria ele colocar, dependendo do perfil, vamos supor, 80% em renda fixa, 20% em renda variável, para um perfil conservador hoje. Enquanto um perfil mais agressivo quase que inverteria isso. Né? Ele iria para um perfil de 80% renda variável, seria muito agressivo. Né? E 20% renda fixa. Mas justamente porque enquanto uma parte do capital está se mexendo de uma forma mais volátil, a outra parte tem uma proteção. E, a princípio, a gente sempre começa um planejamento financeiro pensando na reserva de emergência da pessoa. Porque todo mundo sofre quando não tem uma reserva. E o ideal é que você sempre pense, a primeira parte do que guardar de dinheiro, uma reserva de 3 a 6 meses do seu custo de vida. Para que se acontecer alguma coisa, esses 3 a 6 meses estejam extremamente protegidos e você não sofra tendo que pagar a conta de água, luz, se for um momento que você ficou sem ganhar dinheiro, sem trabalhar. Né? Então é quando você começa a usar os mecanismos do mercado financeiro para conseguir fazer as proteções que muitas vezes a gente acha que seria o Estado, ou seria um governo que sustentaria. Né? E você consegue fugir disso e fazer como se fosse um sistema redundante, um sistema que você fique à prova de problemas. Eu perguntaria, retornaria um pouquinho ao começo da conversa, perguntaria, Daniel, o que é que significa? O que é a Selic? E o que é que significa a Selic baixa nesse momento, que toda hora nós ouvimos isso nos jornais, nós lemos. Qual é a relação que temos assim de 10 anos atrás com esse tipo de taxa e como é que a gente deve se comportar hoje? Vale a pena ainda estar ali nos bancos, os produtos tradicionais que a gente tem nos bancos? A taxa Selic, ela é a taxa básica da economia, de juros da economia, que ela é definida pelo Copom, né, o Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central. Essa taxa ela serve justamente para tentar controlar a inflação. Né? Existe uma movimentação para tentar criar um equilíbrio entre inflação e estímulo à economia. A gente tem um histórico no Brasil de taxa de juros altíssimas, tanto que eu estava estudando uma análise outro dia falando que o principal produto de exportação do Brasil não era o agronegócio, eram as taxas de juros altas. Porque todos os outros países do mundo adoravam isso, porque vinha para cá, tinha um certo risco? Tinha, mas era maravilhoso, porque enquanto a taxa de juros
do Japão é menos 0,1, é negativa, e a taxa dos Estados Unidos hoje é 1,5%, a do Brasil estava em 10%. Então ele ia lá, tomava dinheiro emprestado a 1,5%, colocava dinheiro no Brasil a 10% e estava maravilhoso. Só que agora já não é bem assim. Agora a gente está com uma taxa de juros de 4,5%, com uma inflação, a meta de inflação a 4% ao ano. Então a gente está com, a gente fala na economia de juros real, de objetivo, de 1% no ano. Efeitos práticos. Antigamente era muito fácil ter uma rentabilidade muito boa deixando dinheiro parado em qualquer lugar. O dinheiro parado na poupança rendia bem, o dinheiro parado num CDB do banco rendia bem, numa LCI rendia bem. Agora não é mais assim. Agora é necessário que você corra um pouco de risco para que os seus investimentos tenham um pouco de rentabilidade. Na economia, o efeito é, as pessoas vão parar de deixar dinheiro parado e começar a ir para a economia real, investir dinheiro na economia real, investir dinheiro em empresas, ou abrindo o seu próprio negócio, ou indo para emprestar dinheiro para empresas via debentures, certificado de recebíveis do agronegócio, imobiliários, que são os CRIs e os CRAs, ou até mesmo investindo em ações na Bolsa de Valores. Então, a Selic baixa, ela é boa para estimular a economia real. Né? Existe uma expectativa de que talvez ela caia para 4,25, ou seja, talvez ela ainda não tenha parado de cair, apesar que no momento a maioria dos analistas de economia tem a expectativa de que ela continue na faixa dos 4,5. Então, o efeito prático é que hoje os investimentos que antigamente rendiam muito, não rendem mais. Para mim entender, e como o que eu entendo por investimento de risco, eu tenho R$1 milhão, vamos supor, aí eu chamo uma corretora como a tua. Você vai fazer 80% de investimento de risco e 20% de investimento conservador. Na verdade, não. Na verdade, o meu trabalho como assessor, né, é sentar com você, entender o seu momento de vida, entender o seu perfil, entender seus projetos, seu planejamento, e aí, a partir daí, montar um planejamento financeiro em cima de investimentos. Então, dependendo do seu perfil, a gente vai trabalhar uma diversificação que, às vezes, não é o caso de correr risco. Às vezes, você já está no momento de começar a usufruir do dinheiro em que só uma menor parte esteja num investimento de renda variável, um investimento... Tá, então, o que é um investimento de risco? Me conceitua investimento de risco. Me exemplifica também. Risco é uma palavra geral que a gente usa para dizer que foge do que a gente pode estar planejando. São investimentos que eles oscilam ao longo do tempo. Então, ações, fundos de ações, fundos de investimento imobiliário, são coisas que elas são negociadas em bolsa de valores e elas têm uma variação. Ou outros tipos de investimentos que têm oscilação, por exemplo, que são commodities, grãos, né, soja, milho, boi, café, ou então juros futuros também, eles têm oscilação, câmbio tem oscilação. Então, todos esses investimentos, eles têm graus de riscos diferentes. Tá, mas e pode perder tudo num investimento desse? É muito raro. Bem escolhido, bem planejado, é dificílimo que se perca tudo. Qual a diferença de deixar um recurso parado? Não R$1 milhão que o Benito tem na conta, mas vamos dizer assim, os 10 mil que eu tenho na conta, qual a diferença de eu deixar na Bolsa de Valores ou numa corretora para aplicar em ações, deixar 1 ano ou deixar 5 ou 10 anos? A diferença é que ao longo do tempo, essa volatilidade, né, o que a gente chama de risco, o risco, na verdade, ele é a oscilação, é o sobe e desce. Estratégias bem montadas, quanto mais tempo você tem, mais tempo você dá para o investimento maturar. É como se fosse uma maturação, um vinho, né? Quando você tem muito tempo para um investimento, você dá mais tempo para que a teoria que foi aplicada, na estratégia que foi montada, ela funcione. Né? Então, existem exemplos, por exemplo, de um fundo de ações que tem no mercado, que ele passou 2 anos negativo. Só que a partir do 3º ano ele explodiu para cima, porque a tese de investimento ela era para mais de 5 anos. Então, já no 5º ano ele estava com mais de 200% de alta. Ou seja, o risco seria nesses 2 primeiros anos. O risco, a exposição ao risco seria... Isso, foram 2 anos ruins, mas que era uma estratégia bem montada. Então, às vezes, a estratégia leva tempo para que ela se confirme.
E nesse sentido, quando a gente fala de risco, eu já tive papers da Petrobras, que foi uma das maiores, né? Isso falando há 15, 20 anos atrás, foi uma dos melhores investimentos que a gente teve. Inclusive, isso me possibilitou comprar o meu primeiro apartamento na época, né? Como que tá? Ainda continua, essas grandes empresas que nós tínhamos no Brasil ainda são muito procuradas para investimentos a médio e longo prazo? Continuam sendo procuradas porque elas são as que mais estão na mídia, eu acho. Né? Hoje, na Bolsa de Valores, existem mais de 300 empresas listadas. E fora a quantidade de fundos de investimentos pelos que têm estratégias que envolvem ação. Na corretora que eu trabalho, são mais de 350 fundos de investimentos diferentes. Então, cada fundo tem um gestor por trás, que tem uma estratégia diferente, que aplica em ações diferentes. Hoje, o que a gente pode falar mais é dividir em tipos de ações diferentes. Né? Existem as small caps, que são empresas menores, que têm uma oscilação maior. Muitas vezes tem o que acho que seria a melhor tradução de risco, né? Ela tem um potencial de ganho alto, mas ela também tem uma possibilidade considerável de queda. Ou de ficar onde está. Né? Também. E você tem as blue chips, que são essas empresas grandes. Petrobras, Vale, Ambev, Itaú, Bradesco. São empresas muito grandes que continuam na Bolsa. A questão é que eu acho que hoje o longo prazo para uma dessas ações não tem o mesmo potencial de rentabilidade que havia lá atrás. São empresas que elas já chegaram num patamar muito grande e que o crescimento delas é lento. Então, acho que tem essa questão. Ainda se procuram muito. Né? Acho que a maioria dos clientes que começam comigo, eles falam, ainda é bom para comprar Petrobras, ainda é bom para comprar Vale. Quase uma referência. Aí depende do momento da empresa. Né? A gente trabalha com casas de análise, a gente contratou uma casa de análise, que ela tem mais de 60 analistas que analisam o mercado o tempo todo e todo dia, gerando relatórios. Então, com base nisso, a gente recebe essas informações e verifica se o momento da empresa é o melhor ou não. E isso é extremamente dinâmico. Existem empresas que são muito boas, mas que hoje, pelas informações de balanço, pelas informações de mercado, de negócio, elas já estão num preço que seria ali o preço justo pela empresa. Então, a gente não vê um potencial de ganho muito grande. Não que ela não seja uma empresa boa, mas pensando em investimento e retorno, talvez não seja o momento. Enquanto outras empresas ainda estão ali com preço baixo comparado com o que seriam esses fundamentos, e aí vale a pena entrar nelas. No próximo bloco vamos falar como o pessoal acessa você. Claro, meu querido. Então continue conosco, é jogo rápido. É num A, outro cá. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213 0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso.
Bom, de volta, né, entrevistando aqui o Daniel, que é um homem do mercado. Daniel, o que falar hoje sobre investimentos e como fazê-los? Bom, hoje eu acho que investimentos é uma coisa que ela está acessível a todo mundo, acessível para praticamente todas as pessoas. O meu trabalho é ser um assessor de investimentos, normalmente voltado para clientes de média e alta renda, que eu faço basicamente a interface do cliente com esse mercado financeiro. Eu trabalho hoje pela XP, através do escritório MN Investimentos lá em São Paulo, que é um escritório de médio e grande porte, então nós temos uma clientela considerável lá. Como eu cresci aqui, também tenho clientes aqui que eu atendo, né? Eu acho que um caminho muito por aí. Ou você busca um conhecimento que hoje está muito disponível, vários canais de YouTube são muito bons, vários perfis de Instagram são excelentes, ou busca um especialista para te ajudar nisso, né? Seria mais ou menos o papel que eu realizo hoje. Nesse final, justamente, uma coisa que é engraçada de se falar é que no Brasil pouquíssimas pessoas investem na Bolsa de Valores. Quando nos Estados Unidos a gente tem um monte de aposentados que investem lá, aqui no Brasil só 5% das pessoas investem na Bolsa de Valores. E desses 5%, 65% não tem nem 20 mil reais. Então não é aquele cara, o milionário que vai para a Bolsa de Valores. Você pode, com pouco que você tem, além de investir de uma maneira segura, com a orientação de um cara como o Daniel, que você possa deixar, você tem um pequeno pedaço da sua reserva para que você possa fazer ela crescer. Eu sempre fui um investidor conservador, ou seja, eu sempre não era um grande investidor. Eu guardava aquele pouquinho que eu tinha na poupança. Hoje em dia, como o Daniel explicou, a poupança só perde para a própria inflação. Então, encontrar ele e dizer assim, agora, investe em tal lugar, vamos fazer um plano, deixa isso aqui para a tua reserva, para um caso de saúde que você precisa, mas coloca aqui um pouquinho aqui que isso vai crescer. E tem dado bons resultados. Daniel, como é que as pessoas fazem para acessar você? Como é que Bom, alguém pode ter visto aqui, e se interessado em uma consultoria? Como é que funciona essa consultoria? bacana. Basicamente, a gente acaba marcando uma conversa, né? Se precisar entrar em contato comigo, o meu telefone, acho que posso dar aqui, né? Pode. É o DDD 11, porque ela é de São Paulo, 96614-8299. Esse é o WhatsApp, telefone. O ideal é entrar em contato, a gente marca uma conversa inicial, justamente para entender. Às vezes, se não tiver disponibilidade, a gente tenta conversar pelo telefone mesmo, para fazer esse trabalho de entender a pessoa, entender o momento de vida, entender quais são os projetos, para poder ajudar até na decisão do que é um melhor investimento no momento. Flávio, concluindo. Só agradecer, Benito, agradecer a oportunidade de estar aqui e agradecer ao Daniel por as lições que ele dá no dia a dia. Assim, foi numa conversa como essa que a gente está tendo aqui, que a gente começou a intensificar, pegar o WhatsApp do Daniel e começar a conversar, o que é que você acha de tal coisa. A gente sentou um dia, ele fez um planejamento para mim, só, olha, faz desse jeito e deixa essa parte aqui para que você possa se arriscar, como você mesmo disse. Eu já entendo o que é esse risco. Eu entendo quando ele fala, você deixar 20% do seu capital em investimento de risco, mas muitas vezes desses 20%, 18% estão em coisas seguras. Estão em empresas, como a Thaís falou, como a Petrobras, como a própria Magazine Luiza, que é um caso que a gente ouve falar o tempo todo, e ter aquele que pelos fundamentos da empresa, como o Daniel mesmo gosta de falar, você sabe que você não vai perder. Ela tem o seu preço e é isso que está no mercado. Então eu só agradeço as oportunidades e as orientações que ele tem me dado. É isso. Daniel, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. É um comecinho de uma conversa, de um aprendizado. Eu acho que muitas pessoas vão ficar curiosas, vão reassistir o programa, vão tentar buscar mais informações sobre isso. E com certeza a gente em breve vai conversar também, que eu gostaria de voltar a investir fazer investimentos para o futuro. Telefone
6614-8299, o DDD é 11. Tá aí, tá lá o telefone no vídeo. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço Siga pela oportunidade. firme e boa sorte aí no mercado, tá bom? Obrigado. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.